Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nos falar no dia de hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é luz, ilumina a nossa caminhada. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2025, estamos na sexta semana do Tempo Comum. E a primeira leitura é retirada do livro do Gênesis, capítulo 6, versículos do 5 ao 8, e depois capítulo 7, versículo do 1 ao 5 e depois versículo 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio dessa geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados 7 dias caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor fez tudo perfeito. Deus, nosso Pai Criador, do nada Ele fez surgir as criaturas todas, colocou-as debaixo da administração do ser humano, e é assim que o ser humano retribui, com desobediência, imoralidade. Deus ficou entristecido com tudo aquilo e queria purificar todo este projeto, purificar a criação. Mas em sua misericórdia, Deus não quer destruir tudo. Ele quer apenas tornar mais justo, tornar mais purificado, mais limpo. Sempre haverá, no projeto de Deus, um pequeno resto para que a aliança não seja completamente rompida, porque Deus respeita a tua palavra. A tua palavra nunca será anulada. Ela é viva, eficaz e é eterna. Então toda aliança que Deus faz, Ele cumpre. Ele preserva a humanidade. Ele faz aliança com o seu povo. Mas é claro, às vezes, ao olhar o nível do pecado, do mal, Deus precisa intervir para purificar, porque a continuar com todo este mal, será que vai sobrar fé sobre a terra? Eu olho para o tempo atual e a gente percebe que a terra parece estar pior do que no tempo de Noé. E será que Deus não planeja intervir para uma purificação?
não sou profeta, não posso falar, né, não tenho autoridade para falar de datas nem de tempo, mas a própria palavra de Deus fala que haverá purificação, haverá algo parecido com um castigo no sentido de tornar casto, castigo para tornar limpo, castigo para purificar, permitido por Deus. A gente lê o Antigo Testamento, olha para o Novo e olha para aquilo que a gente vive. Mas vamos agora para o Salmo de hoje. O Salmo é o 28, em algumas traduções 29, e o refrão diz assim: Que o Senhor abençoe com a paz o teu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Olha que belo salmo. O salmista reconhece a grandeza de Deus. É Ele que domina todas as coisas porque Ele criou tudo. Domina os dilúvios, fazendo essa ligação direta com a primeira leitura. Ele domina o céu, domina a terra, mas dá livre arbítrio ao ser humano, a obra-prima de suas mãos. Mesmo assim, Ele não perde o controle da criação. Deus ordena todas as coisas para que seus desígnios se cumpram, mesmo que a humanidade seja arredia. Em algum momento, ela vai ter que voltar o seu coração para Deus e reconhecer que Ele é todo-poderoso e nós somos só pó. E ao pó voltaremos. Os mais arrogantes desse mundo, em algum momento, passarão por uma purificação. Se forem dóceis, podem até se salvar. Mas se ficarem revoltados contra Deus até o fim, seu destino será terrível. Que possam se converter enquanto há tempo. Vamos para o Evangelho, é o centro da liturgia de hoje. A gente vai ter contato com a palavra que está em Marcos, capítulo 8, versículo do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus claramente aqui, ele repreende a visão limitada daqueles discípulos que estavam presenciando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, dominador de todos os elementos, capaz de multiplicar, capaz de saciar a fome, capaz de curar os enfermos, capaz de dar a vida. É o Deus Todo-Poderoso, capaz de tudo. Mesmo presenciando tudo isso, aqueles homens estavam com a visão estreita, fechada nas migalhas da vida material. Jesus provou que perto dele ninguém passaria fome. Jesus já provou que perto dele os doentes seriam curados.
Ele estava ali realizando sinais e prodígios. E ele queria dar ensinamentos morais e espirituais. Cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus queria mostrar para eles: não tenham uma vida dissimulada de hipocrisia, de pecado. Não tenham uma vida falsa. Os evangelhos dos últimos dias, se você tem acompanhado, falam sobre essa máscara, sobre essa vida de falsidade. Jesus está alertando. Mas tem gente que também, mesmo com tantos alertas de Jesus, permanecem com o coração endurecido, como aquele povo do Antigo Testamento, do tempo de Noé, fazendo mal, zombando de Deus, provocando a justa ira divina. Jesus fica bravo aqui com a lentidão do raciocínio desses discípulos, que não estavam prestando atenção no ensinamento que ele veio dar. Se alegravam com os milagres, pediam cura, agiam em nome de Jesus, mas ainda não estavam prestando atenção que a missão de Jesus é a nossa salvação e não uma melhoria social passageira, e não a criação de um paraíso aqui na Terra baseado em fundamentos financeiros, materiais. Não é isso que Jesus veio trazer. Ele veio trazer a salvação. Ele mesmo é o pão da vida que sacia. Quem come desse pão não mais terá fome. E os discípulos estavam com a visão estreita, pensando só na própria barriga e na barriga daquele povo, pensando com os instintos mais baixos e deixando de lado as realidades eternas. Você trocaria as realidades eternas pelos seus instintos mais baixos, mais urgentes? Tem gente que está pensando com o ventre. Tem gente que está pensando com o sexo, com todos os outros instintos, mas não pensa espiritualmente. Que nós possamos buscar as realidades eternas, e aí sim, as realidades passageiras serão ordenadas por Jesus, que envia teu Santo Espírito e transforma a face da terra, renova a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.